Atenção! Conselho Regional de Medicina de São Paulo contra a ideologia de gênero. Para que você entenda a posição do CREMESP com relação a esse assunto, é preciso saber primeiro qual é a definição. A ideologia de gênero defende várias ideias, dentro do conceito de que ninguém nasce homem ou mulher e que cada indivíduo deve construir sua própria identidade, isto é, seu gênero ao longo da vida. Homem e mulher, portanto, seriam apenas papéis sociais flexíveis, que cada um representaria como e quando quisesse, independentemente do que a biologia determina como tendências masculinas e femininas. No Brasil, o debate ganha força por causa de vários posicionamentos e propostas para que as crianças não sejam educadas pelos pais e pela sociedade como ele ou ela, masculino e feminino, e sim como criança, como indivíduo que mais tarde vai poder decidir se quer ser homem ou mulher. Mas para o Conselho de Medicina, é negligente, irresponsável e alienante consentir ou induzir as crianças a fazerem essas escolhas prematuras, já que são desprovidas de maturidade para tal. E diz mais: a educação sexual, direito da criança e do adolescente, é muito diferente de incentivo à indefinição sexual, o que traz a eles insegurança, inadaptação e risco, com consequências para essa população vulnerável. A reportagem, que reforça a opinião do Conselho de Medicina sobre o assunto, ressalta: o CREMESP é mais uma dentre inúmeras entidades médico-científicas no mundo ocidental a afirmar com ênfase o caráter anticientífico da ideologia de gênero, bem como o caráter antiético de experimentos psíquicos com crianças e adolescentes envolvendo a questão da orientação e identidade sexual. O programa de hoje vai mostrar por que alguns defendem essa ideologia e por que outros a consideram nociva para a educação das crianças. Sabe aquela frase: carrinho é para menino, boneca é para menina? Ou azul é cor dos garotos, rosa das meninas? Pois é. Quem considera a ideologia de gênero como modelo ideal para a educação infantil, acha que essas definições estão mais do que ultrapassadas. Uma importante marca de sabão em pó lançou uma campanha sugerindo aos pais a ideologia de gênero, mas muitos não gostaram, como o ator Sandro Rocha, que rebateu a publicidade. Para mim, menino é menino e menina é menina, e ponto final. Não há sombra de variação nessa minha convicção. Então eu sou radicalmente contra essa ideologia de gênero e principalmente querer transformar menino em menina e menina em menino. Isso no mínimo causará a pequeno prazo, a curtíssimo prazo, um grande dano na cabeça dessas crianças. Criar um filho sem definir seu sexo, deixá-lo à vontade para experiências variadas que dizem respeito ao estilo feminino ou masculino. Seria esse um novo modelo de educação familiar? Ou seria a deturpação daquilo que a genética determina? Alguns exemplos pelo mundo reforçam a discussão sobre gênero, já que muitas pessoas dizem ter transtorno de identidade, como a americana Jazz Jennings, de 14 anos. Geneticamente, Jazz nasceu menino, mas com 4 anos, ela teria começado a pensar como uma menina. Ela é ativista transexual e escreveu um livro sobre o assunto. Jazz é só mais uma criança a viver esse conflito. A Justiça do Mato Grosso determinou a mudança de nome e de gênero para o feminino nos documentos de uma criança transexual de 9 anos de idade. Luísa antes se chamava Leandro. Ela é a primeira criança transexual do Brasil a receber essa autorização da Justiça. E você?
o que faria e como reagiria se seu filho ou filha não se identificasse com o sexo que nasceu? Você incentivaria a troca de gênero? O assunto é tão sério que gerou polêmica até mesmo no âmbito escolar. O Conselho Nacional de Educação acatou a sugestão do MEC e excluiu da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, os termos relacionados à questão de gênero e orientação sexual. No parecer, a justificativa é que a temática gênero foi objeto de muitas controvérsias durante os debates públicos, mas o tema ainda será discutido posteriormente. No entanto, se essa base curricular for aprovada, como seria abordado o tema da ideologia de gênero em sala de aula? Daqui a pouco você vai saber mais detalhes sobre isso. Veja também quem é a filósofa Judith Butler, uma das criadoras e principais promotoras da ideologia de gênero no mundo, e por que ela foi alvo de protestos quando esteve no ano passado aqui no Brasil. Veja ainda o que dizem as leis em outros países sobre ideologia de gênero. E mais, a história de Shiló, filha de Brad Pitt e Angelina Jolie. Filósofos, psiquiatras, psicólogos, cientistas, neurocientistas, educadores, cidadãos comuns e médicos em geral. Todos estão convidados a participar desse debate que questiona qual é a influência da educação familiar e social na construção da personalidade e das vontades de uma criança. Ideologia de gênero. Você concorda com a ideia de educar um filho sem definição de sexo e deixar que ele mesmo faça a escolha entre ser homem ou mulher? Boa noite. Mais uma vez estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo pela Record TV. Você já viu que o tema de hoje chama atenção por ser um assunto extremamente delicado e polêmico. Por isso a nossa pergunta já está aí para você. Ideologia de gênero. O que determina o sexo de uma pessoa? É a sua mente, seus genes ou o seu ambiente? Você pode dar sua opinião pelo telefone, pelo número que já aparece aí, também pelo nosso Skype e pelas redes sociais. Antes de apresentar os nossos convidados dessa noite, eu quero mostrar mais um trecho da declaração do Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo, CREMESP. A criança é uma pessoa em desenvolvimento e que o ser humano nasce desprovido de condições autônomas para se manter tanto física quanto psiquicamente. A criança é dependente e requer cuidados especiais, distintos em cada fase do desenvolvimento. Os bebês e as crianças são absolutamente vulneráveis. É negligente, irresponsável e alienante consentir ou induzir as crianças a fazerem escolhas prematuras, já que são desprovidas de maturidade para tal. Isso aí foi uma declaração deles. E é sobre isso que a gente vai estar debatendo aqui no programa de hoje. Para nos ajudar com esse assunto, nós recebemos aqui um médico, sexologista, terapeuta sexual e psiquiatria, o Dr. João Borzino. Acertei o nome do senhor, doutor? Acertou. Boa noite. Muito obrigado, muito boa noite. É um prazer estar aqui. A gente que agradece. Daqui a pouco o senhor vai falar de toda essa situação, porque o senhor tem vídeos aí polêmicos. Nem me fale. Inclusive, a gente vai ver agora um pouquinho dos vídeos do doutor. Eu estou aqui para falar sobre o que é gênero. É em seu canal no YouTube, diante de mais de 53 mil seguidores, que o Dr. João Borzino levanta os mais polêmicos debates. Ideologia de gênero e instituições de ensino. Quero deixar claro que as escolas não têm qualquer interferência, não devem interferir na formação das crianças no tocante
ao gênero. Isso é um papel da família. Mas afinal, como os pais e professores devem agir diante dessa nova realidade? Uma criança tem maturidade para se definir como homem ou mulher? O gênero é de fato uma questão de escolha. Veja o que o doutor diz a respeito. O que está acontecendo hoje na ideologia de gênero é dizendo que esse gênero é imposto ao ser humano, seja ele menino ou menina, ele pode escolher outras coisas, não se escolhe. Você concorda? Indivíduo versus sociedade. Quando a escola descaracteriza o gênero, ela na verdade está negligenciando a família, ela está negligenciando os costumes daquela sociedade. Sem papas na língua, ele levanta a bandeira. Não há ideologia de gênero. E por último, ideologia de gênero até na ortografia. O manual da USP, assim, bem-vinda à USP, né? Com X ali, ó, bem-vindex à USP. Mas afinal, o que significa esse tal de bem-vindes? Agora, no estúdio, o Dr. Borzino explica essas e outras questões polêmicas da ideologia de gênero que invadiu até a ortografia. E aí, doutor? Nós estamos aí num mundo estranho. Falando, desculpa, em específico dessa palavra, como é que se pronuncia, doutor? Olha, acho que nós estamos voltando aí para Roma Antiga, né? Bem-vindex. Bem-vindex, alguma coisa do tipo assim, né? Bem-vindex, né? Esse X aí. E até me parece que o X, se a gente se lembrar que mulheres são XX e homens são XY, então seriam bem-vindex, seriam para mulheres. E bem-vindes com Y seriam para homens, né? Porque homens são Y. Então o senhor não concorda com essa ideologia de gênero? Eu acho absolutamente idiosincrática, absolutamente absurda, absolutamente sem nexo. Não existe, isso não existe por quê? Né? Porque o gênero é algo absolutamente inerente ao ser humano. Certo? Nós não escolhemos gêneros. A ideologia, quando a gente já usa o nome ideologia, ela já não tem fundamento, por exemplo, em antropologia, na nossa história, na nossa biologia, em tudo que vem nos definindo como ser humano e geneticamente como ser humano por milhares e milhares de anos, com base apenas em ideias. Ideias são abstratas. Né? Tudo isso começou com Rousseau, lá há muito tempo atrás, que diz que tudo é duvidável, nada é realmente palpável e a percepção ideológica do mundo é realmente o que tem valor. Né? Mas isso é absolutamente absurdo. Nós vivemos realidades verdadeiras, mas infelizmente a cabeça do ser humano pode viver uma realidade totalmente diferente. E aí que está o limite entre a loucura e a verdade, é muito tênue. Tá certo. Vamos continuar falando. Pastor Valber nos acompanha aqui. Boa noite. Boa noite, Bispo. Boa noite a todos. Inclusive, se você quer deixar a sua opinião, pode entrar no Facebook, nós estamos ao vivo. Opinião como a que a Marta disse. Ela diz, olha, só tem 2 gêneros. Quando um corpo é necropsiado, ou tem útero e trompas, que é sexo feminino, ou vesícula seminal, que é sexo masculino. Opiniões estão aí aberto para você deixar a sua, nós vamos estar lendo ao longo do programa. Também o pastor Altair Moraes nos acompanha. Boa noite. Boa noite, Bispo. E a todos da programação, como sempre, né? Um debate polêmico. Mas vamos ouvir. Você pode ligar aqui que a gente está aqui para te ouvir, tá? Exatamente. Eu já quero atender as pessoas. Cadê o nome da primeira pessoa, que eu vou conversar já com ela agora, pelo Skype? A Pandora Brasil é humorista e repórter e fala aqui de São Paulo. Pandora, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Bispo? Tudo. E como é que você vê... É uma grande honra, né, poder voltar ao programa, poder falar desse tema e cada vez mais a gente ter esse acesso e poder tirar as dúvidas, né, aí para muitas pessoas. Em relação à ideologia de gênero, eu também não concordo. Apesar de ser um personagem, de trabalhar, de ter me criado em uma família humilde do interior do Ceará, ter vindo para São Paulo e sou homossexual, faço o meu trabalho como artista, mas eu não precisei que meus pais fizessem com que eu entendesse que desde pequeno eu seria, qual seria a minha orientação sexual, porque eu acredito que a orientação sexual é uma coisa que você tem que ir se descobrindo, de criança para adolescência. Não tem como você ter 1 ano de idade, 2 anos de idade, e o seu pai induzir que você realmente vá para ambas as partes, entendeu? Na verdade, a orientação sexual, ela vai sendo descoberta na adolescência. Você mesmo vai se descobrindo. Você vai ver qual o melhor caminho que o seu corpo necessita e quer te levar, entendeu? Algumas coisas que o doutor João fala em relação, concordo, porém eu gostaria de deixar claro, sim, que existe a questão de gênero, né? E tem a orientação de identidade de gênero. Gay é gay, hétero é heterossexual. Uma vez gay será a vida inteira. Não existe ex-gay, né? Como existe ex-várias coisas. E a Pandora Brasil, ela foi desenvolvida através... Desculpa, Pandora. Então pode existir ex qualquer outra coisa, só não pode existir, como você colocou, um ex-gay. Isso não existe. Não existe, sabe por quê, Bispo? Porque a questão da sexualidade é uma questão genética, entendeu? Não tem como eu falar para você que amanhã eu vou ser hétero, vou gostar de menina. Te juro, juro pelo Brasil que eu gostaria muito, né, de voltar o tempo e poder me definir, mas eu não consigo, porque é questão de genética. Eu nasci assim, entendeu? E pela sociedade que nós vivemos, Bispo, tão preconceituosa, né, que todos os dias se morre um LGBT no Brasil, é o país que mais morre gays, lésbicas, travestis, é o nosso país, o índice é muito alto. Isso tudo, eu acredito que seja a questão de educação. O que as famílias precisam fazer com seus filhos é reeducar a maneira ao contrário do que eles foram criados. Porque não tem como uma criança de 2, 3 anos, você definir ela. Você vai estudar numa escola onde só tem menina, porque você é uma menina, sendo que o menino é menino. É só a criança que vai, com o tempo, mostrar realmente qual o caminho que ela vai levar. Porque se aprende, né? Eu acredito que não se vira gay, se nasce como se... Isso contra essa ideologia. Muito obrigado pela sua opinião, tá bom? Foi um prazer. Eu fico muito agradecida sempre por poder participar. Estarei sempre aqui disponível para debater. Eu acho que o Brasil precisa disso. Opiniões, né? Muito bom dia para você, Bispo. Tchau. Fica com Deus. Concorda? Em certo grau, sim. O que ele está dizendo exatamente tem fundamento. Pelo que ele sente, tem fundamento. Agora, eu vou fazer uma explanação para vocês baseado na ciência, tá? Então, o que acontece? O que a gente sabe hoje pelas pesquisas científicas, o que a gente entende hoje? A gente entende hoje que se faz uma confusão muito grande entre orientação sexual e gênero. Orientação sexual é aquilo, por quem você se erotiza. Se um homem, se uma mulher, né? Héteros geralmente se erotizam por um homem por uma mulher por um homem, né? Que é a maioria. Nós temos isso como maioria. Ninguém escolheu. Como ele disse que ele também não escolheu ser gay. E você escuta realmente que é um sofrimento muito grande em se assumirem como gays, etc. E tal. Eles preferiam não ser gays. Isso você escuta muito eles dizerem. É um sofrimento muito grande. Agora,
dentro da formação que vem lá desde dentro do útero, existe um circuito cerebral que a gente diz que é o circuito do gênero, que primariamente todo o cérebro até a sexta semana de gestação é feminino. Então a gente diz que o cérebro default, ou seja, o cérebro original, é a mulher, é o cérebro feminino. A testosterona, que é o hormônio masculino que este feto produz, vai lá e muda esse circuito e faz com que esse circuito passe a ser um circuito que pensa como homem, que pensa como gênero masculino. Então, gênero é a primeira coisa que nos define, porque você já sai do útero e isso termina a definição dele nos primeiros 30 dias pós-parto, está formado. E a criança, a primeira coisa que ela procura para se diferenciar e para se identificar é o gênero. Eu sou igual ao papai, eu sou igual à mamãe. Né? Para se diferenciar, para saber qual que é o grupo dela, porque inclusive a palavra gênero é aquela coisa assim, gênero artístico são coisas semelhantes, trabalhos artísticos semelhantes, né? Gêneros musicais são gêneros musicais semelhantes. Então, o gênero é aquilo que se assemelha e o ser humano precisa disso, precisa de inserção. E a criança, ela ainda está com isso latente, porque toda essa circuitaria que foi no cérebro dela, já definida no útero e logo um pouquinho após do nascimento, vai ser ativada na puberdade. Então, ela passa uma fase de latência, onde ela tem uma inteligência concreta, onde ela não consegue abstrair as coisas, ela não consegue entender uma linguagem abstrata, etc. e tal, e onde ela não manifesta o erotismo, uma sexualidade mesmo. Então, criança é criança. Certo. Mas ela não pode ser corrompida. Porque se ela for corrompida, ou seja, educar é diferente de doutrinar. Você educa para libertar e você doutrina para dominar. Então, não porque existe uma minoria que sofre, porque existe essa minoria que sofre, que não tem escolha, que você vai corromper a criança e fazer, sim, desta criança uma criança que vai se sentir culpada, ansiosa, uma criança que vai ter patologias quando ela chegar na puberdade. Tá bom. Nós vamos agora às ruas com a nossa repórter Daniela Marcondes, que levou esse tema e vamos saber a opinião das pessoas. Teóricos da ideologia de gênero afirmam que ninguém nasce mulher ou homem, e sim que cada indivíduo constrói sua identidade com o passar dos anos. E você, o que acha disso? O Fala Que Eu Te Escuto veio às ruas para saber a opinião das pessoas. Eu acho que do ponto de vista comportamental, quando a criança está crescendo, ela pode ser tratada como uma criança, não precisa ser tratada necessariamente como alguém do sexo feminino ou como alguém do sexo masculino. E, eventualmente, se ela decidir que quer fazer uma operação, enfim, ela decide na condição de adulta. Ser diferente não é um problema, é ok, somos todos diferentes, né? Ser feminino, ser masculino é natural. E se transformar também pode ser, como a gente pode ver, também pode ser considerado algo natural. Eu sou contra, porque no documento tem que constar se é homem ou se é mulher. Senão vira bagunça, né? Que nem se nascer homem, automaticamente no documento é homem. Se nasceu mulher, no documento automaticamente é mulher. Agora, depois dos 18 anos, se ele quiser mudar a opinião dele, é outro departamento, né? Eu acho que hoje cada um tem a sua escolha, entendeu? Se você, no futuro, você quiser decidir como você vai ser, se vai ser homem ou se vai ser mulher, eu acho que cada um tem que ter a sua escolha própria. Eu acho um absurdo, né? Porque você pode escolher aquilo que você quiser escolher, é um direito seu. Mas isso não muda o que você é. O que você é? Você é um ser. E é isso que interessa. Não interessa se você é homem, se é mulher, se você é gay, que você é ou deixa de ser, certo? Você é ser. As pessoas podem até não nascer homem ou mulher, mas ao longo do tempo, das coisas que acontecem com elas ou não,
as pessoas que andam não, isso acaba influenciando um pouco a ela se abrir, a conhecer quem realmente elas são, entendeu? Então eu sou a favor. Agora essa questão de os médicos não aceitar, a justiça não aceitar, isso não tem nada a ver, sabe? O que muda é o caráter da pessoa, na verdade, né? Se ela é do bem ou não, seja homem ou mulher. Oi, meu nome é Andréa Pavlovich e eu sou psicóloga. E a minha opinião sobre esse tema é que, na verdade, o gênero, né, um homem ou mulher, ele está na mente da pessoa, ele é formado na mente. Então, às vezes, é por isso que acontece a questão dos transexuais. Então, a pessoa, às vezes, ela nasce fisicamente como uma mulher e se sente um homem, ou então ao contrário. O ambiente, gente, não tem nada a ver com isso, não. Às vezes a pessoa fala, a pessoa não trata o menino assim, senão ele acaba virando gay, senão ele acaba virando menininha. Isso não existe, gente, isso já está dentro da pessoa, a pessoa nasce assim, tá? Eu acredito muito nisso, assim, de tudo que eu estudei é mais ou menos isso mesmo, tá bom? Obrigado pela sua opinião. Vamos ver outro trecho da declaração do CREMESP. Vamos ver. Educação sexual, direito da criança e do adolescente, é muito diferente de incentivo à indefinição sexual, o que traz a eles insegurança, inadaptação e risco, com consequências para essa população vulnerável. O CREMESP entende que a determinação sexual é dependente de fatores genéticos e que as variações do desenvolvimento sexual podem ocorrer em crianças e adolescentes e devem ser abordadas como tal, não devendo ser objeto de questões políticas, ideológicas ou de outra ordem. O CREMESP considera que as diferenças sexuais existem e que devem ser observadas para que a confusão não se estabeleça por desvio de objetivos. É a declaração deles, né? Nós temos a nossa enquete no Twitter que você pode entrar e votar. Ideologia de gênero. O que determina o sexo de uma pessoa? É sua mente, seus genes ou o seu ambiente? Até agora, das pessoas que votaram, 89% é a sua mente, 8% seus genes e 3% seu ambiente. Vou pedir para o pastor Valber conversar com a doutora Carla, que é advogada e fala de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Doutora, tudo bem? Tudo bem, boa noite, bom dia. Um grande abraço a você. E a sua opinião? Eu acredito que é uma discussão inventada, sabe? Porque isso é biológico. As pessoas elas nascem homens e os meninos vão nascer homem e as meninas vão nascer menina. O que vai buscar no meio do caminho é uma questão de escolha deles. Mas eu acho que estão trazendo uma discussão sem futuro. É ridículo e desvaloriza toda a sociedade. Você está criando monstros, né? Se criar com base nessa questão de não ter gênero. Ela precisa ter direcionamento, né? E homem ou mulher é biológico, não tem outra questão. Agora, querer indefinir uma criança é ridículo, porque como que você vai tratar ela dentro de uma sociedade, sabe? Como você vai direcionar um cidadão? Não tem o menor sentido, sim. A minha opinião é essa. Tá bom, eu agradeço muito a sua participação, tá? Muito boa noite. Obrigada. Bom dia, tchau. Por favor, pastor Altair Moraes, converse com o André, que é professor de filosofia e fala aqui de São Paulo. Ele está pelo Skype. Oi, André, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agora, e aí, qual é a sua opinião, hein, André? O que é que você acha de tudo isso? Então, é o seguinte, eu quero pegar alguns ganchos já citados para mencionar uma série de coisas. Então, o próprio nome, né, ideologia de gênero, já nos diz muita coisa sobre o que a gente está discutindo. Então, a gente está discutindo algo que está remando contra os fatos científicos e está apregoando um conjunto de ideias. E aí eu acho que o Dr. João até já destacou isso, e eu acho que a pergunta é... por que essas ideias que vão contra a ciência estão sendo apregoadas?
né? Então elas fazem parte de uma agenda política maior, um interesse político por trás que existe, que quer levar adiante na sociedade algo anticientífico, como a hipótese de que o gênero é determinado pela sociedade, né? Então o que acontece? 98% das pessoas, elas identificam-se com o seu gênero de acordo com o seu sexo biológico. Então, você nasce no sexo masculino, você se identifica pelo gênero homem. Isso acontece com 98% das pessoas. Existe uma doença chamada disforia de gênero, que é justamente quando o sujeito há um cruzamento contrário entre o sexo biológico e o gênero que a pessoa se identifica. Isso afeta uma minoria da população, né? Então, assim, se ao longo de todos os tempos as pessoas se identificaram dessa maneira, é relativamente tranquilo a gente dizer que a condição natural é a identificação entre sexo biológico e gênero, né? Eu gostaria de destacar bem rapidamente algumas coisas, né? Existe um documentário chamado Paradoxo da Igualdade. O enfoque do documentário é um pouquinho diferente, mas é bastante útil para essa discussão, porque lá ele mostra, médicos fazem experimentos mostrando que, por exemplo, se você colocar brinquedos de menina de um lado e brinquedos de menino de outro, e você coloca um bebê praticamente recém-nascido, mas que já engatinha, para escolher brinquedos, a tendência geral é que bebês meninos escolham brinquedos de menino e bebês meninas escolham brinquedos de menina. Isso está escrito nas estrelas que bebês meninos têm que usar azul e brincar de carrinho? Não, não está. Mas a tendência natural da humanidade desde todos os tempos é essa, né? E eu gostaria de destacar também bem rapidamente duas coisas. Existe um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson. Recomendo a todos os interessados por esse debate que busquem os vídeos dele na internet. São bastante úteis. Ele está sofrendo uma perseguição na universidade que ele trabalha no Canadá, porque a gente está discutindo aqui a questão do transgênero, homem que se identifica como mulher e mulher que se identifica como homem, mas na verdade no mundo anglófono, onde essa discussão está um pouquinho mais avançada, já estima-se que existam cerca de 70 gêneros diferentes. Então, você vai ter 70 pronomes diferentes para tratar cada um desses casos. E a lei canadense estava tentando implementar o seguinte, que as pessoas passem a ser obrigadas a tratar cada uma dessas pessoas que se identificam com esses gêneros pelo seu pronome de escolha. E esse professor, o Jordan Peterson, se negou a fazer isso e ele vem sofrendo uma perseguição em cima disso. Então, a sua opinião é essa? Basicamente isso. Bem rapidamente, um estudo de caso, para quem quiser pesquisar, de um sujeito chamado David Heimer. Desculpa, é que a gente tem um certo tempo para atender também, mas foi muito esclarecedor o que você falou, tá bom? E agradeço, muito obrigado pela tua participação, tá? Muito obrigado. Um forte abraço. Tchau. Doutor João, o tempo aqui passa muito rápido, a gente tem 1 minuto para terminar o programa. As considerações finais do senhor e agradecer desde já. Olha, eu acho que a gente tem que prestar atenção, a família tem que prestar atenção e a família tem que estar atento e saber que ela é a grande acolhedora dos filhos e ela é a grande formadora e reforçadora dessa personalidade desses filhos. E ela que vai cuidar da problemática do que vai acontecer isso ou não. Escola não tem nada a ver com isso. Escola não tem que ser doutrinária. Escola tem que ser libertadora. Educação liberta e não doutrina. Não, esta coisa que o André falou que é muito interessante, que exatamente é uma ideia política por trás de desconstruir a personalidade humana para que não sejamos mais, tenhamos. Então, a ideia é desconstruir a família, desconstruir tudo para que você compre tudo que lhe vendem, para que você não seja, para que você tenha. Doutor, muito obrigado. Tá, vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete no Twitter? Coloca aí rapidamente, por favor. Tango disparado 87%, somente 10% seu genes e 3% seu ambiente. Quero agradecer ao pastor Valber. Hoje o tempo passou voando, né, pastor Valber? Pois sim, amanhã eu vou estar de volta aqui só para usar mais o tempo. Obrigado, pastor Taí. Obrigado a todos, tá? Tá certo. Nós ficamos por aqui, só quero lembrar que hoje, sexta-feira, eu vou estar aí na cidade de Mogi das Cruzes, 7h30 da noite. Coloca o endereço aí, por favor, numa reunião especial para você.
independente de religião, mas que quer uma mudança de vida, você quer vencer essa depressão, você quer uma mudança nessa situação de problemas aí dentro da sua casa, 7h30 da noite, na Avenida Voluntário Fernando Pereira Franco, 560, no centro aqui da cidade de Mogi das Cruzes, tá bom? Vem aí o Bispo Renato, vai falar algo importante e fazer a oração da fé em seu favor. Bispo Renato. Prepare-se para a oração, daqui a pouquinho eu vou voltar orando por você. Mas eu quero deixar bem claro para aqueles que sofrem com a depressão ou têm um parente ao redor sofrendo com isso, que depressão não é frescura, mas muitos pensam isso. Veja a história do Álvaro, a família pensava que não passava de frescura. Meu nome é Álvaro Gustavo Chagas, tenho 37 anos, sou professor universitário e advogado. Meu nome é Camila Carvalho, eu tenho 33 anos, eu estava passando por alguns problemas na minha vida. Eu tinha síndrome do pânico, eu tinha uma depressão muito forte, passava muito mal e meu coração acelerava, eu achava que eu tinha algum problema no coração. Eu vim de uma família de 3 irmãos, cujo na adolescência eu tinha problemas muito sérios de relacionamento com meu pai, ao ponto de termos de fato sérias discussões. Em razão dessas brigas, começou a vir muitos conflitos internos, tristezas, vazios, ao ponto de eu ter a primeira crise de depressão. E aí eu entrei em determinada denominação e comecei a frequentar para preencher aquele vazio. Era uma dor imensa na alma. Eu fui no psicólogo, eu fui no psiquiatra, e o psiquiatra chegou a me passar remédios. E eu passei a fazer a utilização daquele remédio, mas de fato os remédios não faziam efeito. E além desse problema da depressão, da utilização de remédios, eu tinha um outro problema grave, porque a minha vida financeira não andava. Entrei na faculdade, me formei em Direito, passei na prova da ordem e me tornei advogado. E tentei trilhar alguns caminhos do concurso público, onde eu não logrei êxito, caminhos até de exercer a própria profissão de advogado e não logrei êxito também. Antes eu achava que era falta de estudo. Só que agora eu tinha estudo, tinha formação e a coisa não acontecia, nada acontecia. E aí foi aonde a depressão se agravou, ao ponto de eu não querer comer, perder vários quilos em pouco tempo, não queria fazer nada. E detalhe, o pior era que a minha família achava que tudo aquilo dali não passava de frescura, uma vez que eu tinha tudo. Só eu sabia a dor na alma que eu sentia. E foi aonde, através dos testemunhos que eu vi na televisão, embora com muito preconceito, eu cheguei à Igreja Universal. E foi ali que eu comecei a obedecer, comecei a ouvir o homem de Deus e obedecer o homem de Deus. E ali sim, não foi em passo de mágicas, foi com muita luta, muita obediência. E foi quando eu conheci a Camila. A Camila também passava por problemas de depressão. Eu fui em vários cardiologistas, eu fui em todas as especialidades médicas e meus exames todos normais. Eu não tinha nada. E comecei a tomar remédios, né? Remédio para dormir, antidepressivo. Eu tomava vários remédios, todos tarja preta. E o Álvaro, me vendo naquela situação, ele me convidou para ir para a Igreja Universal. Eu fui como a minha última saída. Eu já fui sem preconceito, eu fui de coração aberto, porque no fundo mesmo eu acreditava e eu buscava uma ajuda, uma salvação, uma cura. E nessa noite eu dormi a noite inteira, sem o remédio. Ninguém pediu que eu parasse de tomar a minha medicação ou parasse com o meu tratamento. Foi um desafio que eu fiz com Deus e que eu resolvi parar. E fiquei curada da depressão e da síndrome do pânico. Naquela época eu e o Álvaro namorávamos, logo depois noivamos, nos casamos e começamos juntos a viver essa fé racional, inteligente, que mudou a nossa vida. Transformou a nossa vida. Nós sabemos que depressão não é frescura. Muitos acham que o depressivo está com preguiça, não quer trabalhar, não quer fazer nada, que está simplesmente tentando passar a vida sem se esforçar.
mas nós entendemos que a depressão é um problema da alma, muito mais do que uma doença física que deve ser tratada com remédios que não resolvem a raiz do problema. A depressão é uma doença da alma. E nós temos provado, mais uma vez, através do Álvaro e da Camila, que a depressão tem cura sim, sem remédios e sem custo. Nesta sexta-feira, eu convido você para estar com a gente aqui no Templo de Salomão, na cura total para a depressão. Às 8 da noite eu estarei aqui orando, clamando a Deus por você que está com depressão, sofrendo com depressão, ou um familiar que você não sabe mais como ajudar. Sexta-feira, 8 da noite. Agora vamos ver este texto aqui. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, porque meus ossos estão perturbados. A misericórdia é o que nós precisamos de Deus quando não merecemos nada, quando erramos, estamos sem forças, não sabemos mais a quem recorrer. Mas graças a Ele que podemos recorrer à misericórdia dEle, à compaixão dEle. E é isso que nós vamos fazer agora através desta oração. Ore comigo, vamos falar com Deus e vamos invocar a misericórdia dEle sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós invocamos a Ti agora e te pedimos pelas Tuas misericórdias, porque não podemos e sabemos muito bem contar com os nossos méritos, meu Pai. Se fôssemos agora orar e reivindicar alguma coisa porque merecemos, seríamos de pronto rejeitados, porque somos pecadores. Quantas vezes te desagradamos, desobedecemos a tua vontade, os teus mandamentos, meu Pai. Atenção! Conselho Regional de Medicina de São Paulo contra a ideologia de gênero. Para que você entenda a posição do CREMESP com relação a esse assunto, é preciso saber primeiro qual é a definição. A ideologia de gênero defende várias ideias, dentro do conceito de que ninguém nasce homem ou mulher e que cada indivíduo deve construir sua própria identidade, isto é, seu gênero ao longo da vida. Homem e mulher, portanto, seriam apenas papéis sociais flexíveis, que cada um representaria como e quando quisesse, independentemente do que a biologia determina como tendências masculinas e femininas. No Brasil, o debate ganha força por causa de vários posicionamentos e propostas para que as crianças não sejam educadas pelos pais e pela sociedade como ele ou ela, masculino e feminino, e sim como criança, como indivíduo que mais tarde vai poder decidir se quer ser homem ou mulher. Mas para o Conselho de Medicina, é negligente, irresponsável e alienante consentir ou induzir as crianças a fazerem essas escolhas prematuras, já que são desprovidas de maturidade para tal. E diz mais: a educação sexual, direito da criança e do adolescente, é muito diferente de incentivo à indefinição sexual, o que traz a eles insegurança, inadaptação e risco, com consequências para essa população vulnerável. A reportagem que reforça a opinião do Conselho de Medicina sobre o assunto ressalta: o CREMESP é mais uma dentre inúmeras entidades médico-científicas no mundo ocidental a afirmar com ênfase o caráter anticientífico da ideologia de gênero, bem como o caráter antiético de experimentos psíquicos com crianças e adolescentes envolvendo a questão da orientação e identidade sexual. O programa de hoje vai mostrar por que alguns defendem essa ideologia e por que outros a consideram nociva para a educação das crianças. Sabe aquela frase:
carrinho é para menino, boneca é para menina? Ou azul é cor dos garotos, rosa das meninas? Pois é, quem considera a ideologia de gênero como modelo ideal para a educação infantil acha que essas definições estão mais do que ultrapassadas. Uma importante marca de sabão em pó lançou uma campanha sugerindo aos pais a ideologia de gênero, mas muitos não gostaram, como o ator Sandro Rocha, que rebateu a publicidade. Para mim, menino é menino e menina é menina, e ponto final. Não há sombra de variação nessa minha convicção. Então eu sou radicalmente contra essa ideologia de gênero e principalmente querer transformar menino em menina e menina em menino. Isso no mínimo causará a pequeno prazo, a curtíssimo prazo, um grande dano na cabeça dessas crianças. Criar um filho sem definir seu sexo, deixá-lo à vontade para experiências variadas que dizem respeito ao estilo feminino ou masculino. Seria esse um novo modelo de educação familiar? Ou seria a deturpação daquilo que a genética determina? Alguns exemplos pelo mundo reforçam a discussão sobre gênero, já que muitas pessoas dizem ter transtorno de identidade, como a americana Jazz Jennings, de 14 anos. Geneticamente, Jazz nasceu menino, mas com 4 anos, ela teria começado a pensar como uma menina. Ela é ativista transexual e escreveu um livro sobre o assunto. Jazz é só mais uma criança a viver esse conflito. A Justiça do Mato Grosso determinou a mudança de nome e de gênero para o feminino nos documentos de uma criança transexual de 9 anos de idade. Luísa antes se chamava Leandro. Ela é a primeira criança transexual do Brasil a receber essa autorização da Justiça. E você? O que faria e como reagiria se seu filho ou filha não se identificasse com o sexo que nasceu? Você incentivaria a troca de gênero? O assunto é tão sério que gerou polêmica até mesmo no âmbito escolar. O Conselho Nacional de Educação